Tá todo mundo aí já? Cláudio, boa noite. Boa noite. O que houve? A tela tá escura aqui. Não, a gente vou compartilhar ainda. Estou esperando o Jorge liberar lá. Ah, sim, tá ok, beleza, então. Eu tava olhando aqui, bom saber que você também é design, rapaz, é bom. Na verdade, eu não sou, não. Eu só mexo para um lado e para o outro. Ah, eu comecei, eu tenho 39 anos, tá um pouquinho velho já. Eu também tenho 39. Aí o Tá que me chamando de acontece? velho? Aí não, viu, Aurélio? Essa daí foi boa. Aqui na minha cidade, eu comecei como design, eu tinha o quê? Eu tinha 17 anos na época, trabalhei, comecei em gráficas aqui como design. Então, assim, eu também tenho uma experiência muito boa. Mexo até hoje no CorelDRAW, no Photoshop. Acho muito bom. Nunca larguei, não. Vicia. O Core é muito bom. É muito bom. É excelente. Utilizo ele há alguns anos, né? Eu também utilizo ele desde... E com Pois esse não, quer negócio dizer, aí de valores, pra gente aí ficou bom demais. Você comprar um ficou Core, uma Suite 8 completa, em português, por R$ 349 é barato, viu? isso, ficou excelente. Muito bom mesmo. Certo? Eu uso demais. Ainda hoje eu atendo vários clientes aqui na minha cidade nessa questão de desenvolvimento de banner. Uso muito CorelDRAW para desenvolver banner para sites, webmarket, essas coisas. Pode focar aí, Cláudio. Se quiser começar. Pronto, voltamos. Então tá, só para retomar aqui, então a resolução mais utilizada é essa resolução aqui, 1366 por 768. Então, quando vocês forem fazer o site de vocês, os sistemas, lembre-se dessa resolução. Vocês têm que trabalhar em cima dela. É claro que isso vai mudando, né? De tempo em tempo, isso vai mudando. Eu acho que há uns 4 anos atrás era 1024 por 768. Então, as pessoas, a tendência é a pessoa mudar, né? Daqui a pouquinho vai ser o Full HD. Então, mas por enquanto, a gente tem que programar, ajustar nossas telas para que tudo caiba nesse formato aqui, para ficar tudo arrumadinho e você não ter problemas com barras de rolagens horizontais que realmente ficam muito chato. Você abre uma tela lá e você tem que estar mexendo para um lado, mexendo para o outro, para ficar tudo certinho. Realmente é complicado, tá certo? Então, só voltando em relação ao conceito, né, do web design, a gente sabe que o web designer, na teoria, seria aquele cara que faz a diagramação para a web. Então, usando o conceito lá do Alexandre Bonner, ele diz assim, ó, não existe. O cara do web design ele tem que saber tudo. E tem mesmo. Porque até uma fontezinha que você usa que não combina, acaba bagunçando um pouco, né? A gente vai ter algumas dicas aí lá na frente sobre como você usar umas fontes legais dentro do Gvince. Se eu não me engano, a gente tem até isso lá no Dropbox que o Clabeci postou. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tem. Então você pode fazer um site lá bacaninha e aí você pegar umas fontes do Google, botar no seu site, vai ficar bem legal, vai ficar arrumadinho e fica show de bola, tá certo? Então vamos lá. A gente tem que entender, a princípio, sobre a questão de identidade visual. Eu peguei um exemplo aqui de um kit que às vezes a gente monta para o cliente, que é essa identidade visual.
Hoje, a palavra identidade visual, ela mudou, né? Ela servia para um monte de coisa, mas a identidade visual hoje é o logotipo, certo? Então, observe, a gente não está, o nosso curso é um curso de design, então eu estou mostrando algumas informações sobre design. Isso aqui não tem nada a ver com web design, mas o que eu quero mostrar para vocês, a questão de identidade visual, tá certo? Então, eu tenho um logotipo aqui, o seu logotipo é em escala, né? Quem me solicitou queria que fosse em preto e branco e tal. E aí, o que acontece? Eu criei todo um kit de programação visual para essa empresa específica. Então, o que é que eu fiz? Eu criei um papel aqui, um papel A4, timbrado, aí um cartão de visita, os envelopes. Então, essa identidade visual, na verdade, é você montar toda a diagramação de acordo com as cores que você selecionou. Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho um site muito legal, onde vocês vão aprender a trabalhar com cores, para você não ter um disparate, uma discrepância de cores no seu site. Então, esse aqui é um kit, observe, é um kit em preto e branco, mas isso é a opção do cliente. Eu tenho outro aqui, eu só botei alguns aqui só de exemplo. Tá? Esse aqui já é um kit com cores, tá certo? Então, esse aqui já tem um envelope maior e tal. Então, observe que essas cores aqui, elas combinam entre si. Então, anote esse site aqui, que isso aqui é o que há em relação a cores. É o disco de cores da Adobe. Observe, você vai montar o seu site de acordo com o esquema de cores que você determinar aqui. Então, se você escolher, eu quero que seja num tom de vermelho. Quando você bota aqui, ele vai dizer para você todas as cores que combinam com a cor que você selecionou. Então, com isso, o que é que qual a vantagem? Você vai perceber que você não vai ter uma bagunça de cores. E o mais importante, um cliente tem um logotipo. Olha só, vamos pegar aqui um logotipo aqui de um criador. Eu tenho vários logotipos, tá? Então, eu vou selecionar um logotipo aqui, vou pegar um qualquer. E olha que bacana. Eu vou pegar esse logotipo aqui do Loopnet. Pronto. Aí o que é que o sistema vai fazer? Ele vai montar as cores que eu posso utilizar a partir do logotipo que eu selecionei. Tá certo? Então, com isso aí, você vai ter mais ou menos as cores que você pode utilizar no seu site. Ah, mas eu não gostei, esse site aqui ficou meio Jamaica. Você pode mudar aqui, Você pode mudar o esquema de cores também, sem problema. Ele vai montando de acordo com o logo que você selecionou. Aí você salva essa paleta aqui. Aqui, se você clicar, ele vai te dar, observe. Cada vez que você clica aqui, ele vai te dar o nome da cor em RGB, em hexagonal. Então, você vai saber exatamente o que é que você vai utilizar para montar o seu esquema de cores. Eu uso isso aqui o tempo todo para fazer qualquer site. Eu uso esse disco de cores da Adobe. Então, que eu não vou ter problema em relação a cores. Vou pegar um logo mais simples. Vou pegar um logo legal aqui. Vou pegar um logo conhecido. Vamos pegar aqui ver se vocês conhecem aí. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Sumiu. Tá, eu vou pegar essa imagem aqui das cores. Olha só. A imagem de cores. Você vê, eu tenho um cinza aqui, tá vendo? Mas por que ele não pegou o cinza? Porque se o cinza entrasse nessa combinação aqui, na verdade, deixaria de combinar. Então, ele deixou o cinza de fora. Deixou as cores mais escuras também de fora. Então, qualquer imagem que você tiver, normalmente eu faço um site, eu faço uma logo de acordo com aquilo que o cliente pede. Então, se ele pedir um logotipo, as cores que ele escolheu, então eu vou montar essa informação em cima desse disco aqui, e ele vai me dar exatamente aquilo que eu preciso para montar minha arte. Entendeu? É bem bacana esse disco aqui. Tem outro também. Deixa eu ver.
colors.com. Esse aqui também, .co. Esse faz a mesma coisa. Só que esse aqui, ele ainda te dá uma escalazinha. Olha só, ele ainda te dá uma escala, né? Ele vai abrir o esquema de cores, mas eu prefiro o da Adobe, tá? Esse aqui faz a mesma coisa. Deixa ele carregar aqui. Pronto. Então aqui, ó, ele faz o mesmo esquema. Você abre aqui, ele te dá uma escala completa, tá vendo? Ele te dá as cores aqui para você combinar. Eu não sei, eu acho até que não seria nem necessário falar, mas todas as cores em degradê, elas se combinam, independente de posições. Então eu posso combinar essa com essa, essa com essa, essa com essa. Se fazem parte da mesma escala, eu não preciso ter uma ordem específica. Todas se combinam. Inclusive aquele site que eu mostrei para vocês, esse aqui, ó. Observe, ele tem uma escalazinha de azul. É quase tudo azul. Entendeu? Aqui é um azul, aqui é outro azul, aqui embaixo é outro azul. Então, eu usei justamente uma escala parecida com essa para montar aquele site. Então, toda escala que você utilizar, ela vai combinar. Tá certo? Então, se você usou verde, se usou azul, se usou amarelo, mas se for tudo em escala, em degradê, em gradiente, vai dar certo. Belezinha? Pessoal, até aí tá tranquilo? Tá dando para pegar o fio da meada? Bom, eu vou entender que sim. Ninguém falou nada, então vou entender que sim. Olha só que interessante esse logotipo da Antártica. Olha só. A gente está falando de diagramação, tá? De design, não tem nada a ver com site. Mas, ó, aqui são os objetos, ó, que você vai montando. Esse aqui não dá para ver, eu vou botar um fundo cinza aqui, tá? Só para a gente ver as coisas que eu vou puxar, que são brancas. Ó, olha só. Aí você vai montando e fazendo. Esse aqui, né? Esse aqui esse é perigoso, é uma extrusão. Se você levar toda, ó, tá vendo? É uma extrusão. Ó. Então, para você montar um logo como esse aqui, você precisa de muitas coisinhas, muitos detalhezinhos que aparentemente a gente não vê, né? A gente não vê isso aqui. Ó, tem até um fiozinho aqui, nem lembrava disso. Ó, isso tudo aqui também é uma extrusão. Ó. Extrusão, se você pegar na cabeça dela, ó, ela faz isso. Tá vendo? Isso aqui foi tudo para montar esse logotipo aqui, ó, da Antártica. Tá vendo? É um logotipo que parece até 3D, né? Por conta da extrusão aqui, esse efeito. Qualquer imagem que você botar olha só que beleza. Qualquer imagem que você botar um gradiente, ele vai ficar com a ideia de 3D. Olha só, isso aqui tá demais. Pronto. Olha só. Vou botar uma sombra aqui só para... Aí joga para trás. Tá vendo? Qualquer imagem que você fizer nessa pegada com efeito gradiente vai dar uma ideia 3D. Tá vendo? É algo simples, mas que fica bacana. Mas vamos lá. Vou devolver aqui. E como eu falei para vocês, eu utilizo o CorelDRAW. Eu não sei quantos de vocês usam o CorelDRAW, tá? Mas já que a gente vai ter que escolher uma ferramenta, eu vou ter que mexer no Corel. Eu não sei, eu posso até dar uma mexida lá no programa que o Eric sugeriu, que é um programa gratuito, tá certo? Mas o Corel você tem também a versão de avaliação, você pode renovar, belezinha, entendeu? O que é que vocês acham? Comentem aí pra gente saber, pra eu ver o que é que... Que aí a gente começando aqui, a gente vai começar do beabá. O nosso amigo Aurélia já conhece o CorelDRAW. Tomara que a aula não fique, que a dica não fique meio monótona para você, beleza? Mas se a gente vai começar do começo, tem que pegar o beabá com as ferramentas, a ferramenta padrão, a caixa de cores, enfim, o status. O que é que vocês acham? Comentem aí para a gente saber que rumo tomar.
Vamos lá, deixa eu ver aí. Vamos lá, pessoal. A gente tem... Bom, eu tô lendo aqui os comentários. O pessoal, o Core, eu também já trabalhei com Core. O Odon falou que acha que deveria aprender as técnicas e cada um usa a sua ferramenta, parte básica, começar do início. Aí o Eric sugeriu o GIMP, que aí eu ainda não mexi no GIMP, verdadeiramente. Eu olhei ele lá, porque eu vi o Eric comentando ontem, mas eu não sei, tipo, trabalhar com ele ainda. Certamente não deve ser muito difícil, entendeu? Mas eu preciso saber qual é a direção. E aí, Jorge? Oi? Me diga aí, o que é que você acha? Eu acho que o ideal é o pessoal instalar o Corel, né? Que aí segue uma ferramenta que você já conhece, tu vai poder passar mais. E aí também não é só isso. Porque aí a gente vai pegar mais detalhes, né? Aprender mais recursos. O que o Eric sugeriu lá, ele pode ser interessante, mas a gente pode pegar ele um pouquinho mais para frente, depois que eu já estiver habituado com o uso dele, porque realmente eu não sei mexer nele. Então, para eu mostrar algo que eu não sei, realmente fica complicado. O pessoal pode aproveitar a promoção ou instalar a versão gratuita, né? Eu tenho instalado aqui também, eu acho que essa versão aí. Eu acho, o que o Odon falou, eu também acho que faz sentido. É a melhor ferramenta que o usuário domina, entendeu? Mas vocês que vão decidir aí. Que aí eu posso mostrar um pouco da ferramenta, que eu acho que é interessante para quem está fazendo, quem vai começar um curso de design, entendeu? Tem o Photoshop também, não? Pode ser o Photoshop. O Photoshop, na verdade, eu vou ter que instalar a versão trial. Eu sei mexer um pouco nele também, entendeu? Mas eu vou ter que instalar a versão trial. Eu uso a suíte da Corel. Para o tratamento de imagem, eu uso o Photopaint, que também é excelente. É aquilo, foi uma questão de opção e preço, verdadeiramente falando, entendeu? As duas coisas. Então, O Corel tu utiliza o Photopaint, que ele é aqui, ó, ele é tão robusto quanto o Photoshop. Obviamente o Photoshop é melhor, tá? eu Aqui, uso na uma verdade, ferramenta. eu não estou comparando, mas assim, o que você faz no Photoshop, você certamente faz no Photopaint também. Só que o Photoshop, para mim, é uma ferramenta que ficou cara. Eu não tenho como mexer no Photoshop, entendeu? Mas o Photopaint, ele vai me dar todos os recursos que o Photoshop me dá. Pelo menos os mais utilizados, os recursos que eu vou precisar para manipular a imagem de modo geral. Entendeu? Então. Oi. Aproveitando aí que você está falando de Photoshop, certo? Eu acredito assim que tanto o CorelDRAW e o Photoshop, eles ajudam bastante, certo? A mim, pelo menos, que venho do design, certo? Eu calculo todas as imagens de um site que eu vou fazer no Photoshop. Eu desenvolvo a imagem lá e todo aquele processo que você já deve conhecer, certo? De importação, exportação, certo? Medir o tamanho da imagem, quantos segundos vai demorar num modem de 56K, certo? Tudo isso Exatamente. E agora, a suíte do Corel tem tudo isso. Esse Photopaint aqui tem tudo isso também. Entendeu? isso, tem tudo isso aí. Diferença, como eu te falei. É assim, eu não tinha como ter dois programas, entendeu? Comprar as duas coisas. Exatamente. E o preço, para mim, fez toda a diferença, né? Entendeu? Isso. Agora, assim, eu acho assim que para nós, para hoje, por exemplo, para quem não vem do design, certo? Para quem não vem do design ou não mexeu ainda, tá ok? Desenvolver sites no CorelDRAW é bem interessante, mas assim, uma ferramenta gratuita que dê para trabalhar com essas mesmas técnicas, eu acho que vai ser mais interessante para o grupo, certo? Porque o pessoal não vai trabalhar usando todos os recursos do Corel. Ele, no mínimo, vai usar o quê? Vai usar um processo de cores, vai usar... Eu concordo. Foi, inclusive, a sugestão do Eric.
para mim só existe um problema, é que eu não conheço essa Ah, ferramenta, entendeu? pronto, não, tudo Então, bem. assim, tipo assim, eu vou pegar, eu vou ensinar algo que eu não conheço, é complicado para mim, entendeu? Então, por isso, Isso. mais para frente, eu acho que dá para eu mexer nele. Eu vi que não tem muitos recursos, é só aquilo que a gente precisa para fazer os desenhos de tela, entendeu? Então dá Isso. para fazer, mas eu agora não domino, não domino. Se eu começar a mexer e ensinar para vocês aquilo que eu não sei, é complicado, Ah, entendeu? realmente concordo com você. Mas uma dica que eu vou dar assim para todo mundo assim, grupo tentar entender, certo? Como você domina o CorelDRAW, então usa o CorelDRAW para poder ensinar como é que o pessoal faz aquela parte lá do wireframe, que é a parte de como diagramar um site, entendeu? Como mexer com cores. Dicas, como é que eu posso assim dizer? Dicas universais, que na ferramenta que a pessoa dominar, ela vai conseguir entender o porquê daquilo ali, entendeu? É exatamente isso que o Odon sugeriu. Então, o Isso. que a gente vai fazer? Eu vou mostrar algumas ferramentas. Não dá para mostrar todas, até porque o Corel realmente tem muita coisa, entendeu? Tem muita coisa. Ele é um enorme CorelDRAW. Mas dá para a gente mostrar aquilo que a gente vai utilizar, entendeu? Exatamente. Aí o que acontece? Você mostra no princípio da técnica, em si, como é que é usado, por que é usado. Por exemplo, a questão do gradiente. Excelente aquela dica ali que você deu, você entendeu? Excelente, porque tem qualquer ferramenta gráfica de design, ele vai entender que o gradiente nesse padrão aqui vai representar um objeto 3D, vai dar impressão de 3D, entendeu? Uhum. Então o interessante é isso aí. Pronto. Então, beleza. Então, a gente faz assim. A gente entra nesse esquema, eu mostro as ferramentas do Corel, aquelas que são parecidas, as que são, como é que eu diria, que vão ser fundamentais. E aí, em cada programa que cada um utiliza, a gente tenta ver, ou depois, mais para frente, eu dou uma analisada nesse programa que o Eric sugeriu, que parece bem simples, ao meu ver, ele é bem simples, e a gente começa a mexer nele. Mas, assim, eu acho que a gente trabalhar o conceito, eu acho que vai ser bacana. Que aí, qualquer ferramenta dá para mexer, entendeu? Exatamente. Então, pronto. Deixa eu ver, alguém falou aqui alguma coisa? Pronto. Beleza, aqui o Odon só confirmou. Então vamos lá. Vamos para as ferramentas do Corel. Rapidamente. Eu vou tentar ser o mais breve possível, pessoal. Tem diversos cursos de Corel na internet. Certamente deve ter de outras ferramentas, como esse que o Eric sugeriu, o Photoshop. Mas assim, eu vou tentar ser o mais breve possível e falar dos objetos da tela que vão nos ajudar a montar esse layout, essa diagramação, seja ela para um site, como para um panfleto, um kit de programação visual, algo nesse sentido, tá? Então vamos lá. Rapidamente, eu tenho aqui em cima a barra de ferramentas, todo mundo já sabe, ou a barra de menus, perdão, tá? Onde eu tenho os menus que eles vão funcionar de acordo com o que tiver na tela. Eu tenho aqui a barra padrão. Aqui à minha esquerda eu tenho uma caixa de ferramentas. À direita a paleta de cores. Tem um negócio aqui, Jorge, aparecendo na minha tela. Como é? Aqui, já tirei. Eu tenho aqui a paleta de cores. Tem algumas ferramentas aqui que você vai utilizando, ele vai abrindo a tela de propriedades dessa ferramenta. Tem umas ferramentas, pessoal, que são muito legais, muito legais. Então, normalmente eu mantenho aqui as que eu mais utilizo para facilitar, certo? Aqui embaixo eu tenho uma barra de status, que ela vai modificar de acordo com a peça que está sendo selecionada. E um negócio que eu acho muito legal que o CorelDRAW tem. Essa barra aqui embaixo, ó, é uma paleta de cores que ela vai ficar gravada junto com o seu arquivo. Cada vez que você utilizar uma cor específica, ela vem para cá. Com isso, você não vai se perder aqui nessas cores, porque o Corel tem milhões de cores. Para cada corzinha dessa aqui, ó, vou só mostrar para vocês um negócio. Ó, eu estou no laranja aqui, ó. Se eu clicar e segurar, olha só o que acontece. Ele vai abrir uma gama de cores que está nesse quadrante. Então, cada cor dessa aqui, se eu clicar e segurar, então ele vai abrir uma galerinha de cores. Aí o que é que acontece? Eu não sei qual é a cor que eu vou utilizar.
Então, como é que vai funcionar? Quando você escolher a cor aqui, ele vai trazer para essa barra, essa paleta de cores do documento. Isso aqui é muito bacana. Quer ver? Olha só. Então, vou abrir um documento novo, arquivo novo aqui, ou então clico no mais. Essa tela aqui, na verdade, é uma tela só para identificação do documento inicial. Isso aí vocês vão encontrar em praticamente todos os programas de diagramação, programação visual. Deixa eu ver aqui, minha conexão tá ruim. Ok, ok. Então vamos lá. Aí o que acontece, ó? Aqui eu vou escolher o tipo, aqui eu posso dar um título, esse título aqui, você já pode dar um título ao objeto, mesmo sem você salvar, o Corel já cria um arquivo com esse título aqui, antes mesmo de você gravar o documento. Tá? Aqui você pode escolher os tamanhos já pré-definidos, questão de largura e altura. Isso aqui eu acho interessante, toda vez que vocês forem começar a fazer um objeto, seja ele qual for, você já determinar, para você saber que a sua área vai ser aquela área que você determinou. Então, eu vou botar aqui, ó, eu quero fazer um layout de site, então eu botei 1200 por 1200. Aqui está quadrado, tá? Então, posso botar ele ou horizontal ou vertical, né? Retrato ou paisagem, não vai mudar porque ele está quadrado, tá? Esse número de páginas aqui, se porventura você quiser fazer 2, 3 páginas no mesmo objeto, no mesmo arquivo. Questão de modo de cores, isso aqui é de extrema importância. Toda vez que vocês forem utilizar objetos para internet, para vídeo, para apresentação, tem que ser na tabela RGB, tá? A tabela CMYK, o modelo de cores, é para impressão. Então, se você for fazer algo para impressão, você vai usar CMYK. CMYK são as cores, né, da impressora. Ele utiliza aquele padrão CMYK. Então, tudo que você for usar para a internet, no nosso caso, sempre vai ser RGB, trabalhando como web design, né, para informações para web. E o CMYK, no caso, quando eu for usar algo para impressão. Então, se eu quiser fazer um panfleto, um cartão de visita, aí eu vou usar CMYK. As outras informações aqui a gente não mexe. E, na verdade, você vai acabar não utilizando essa tela mais na frente. Mas vamos lá, vou abrir o meu documento. Ele abriu um documento de acordo com o tamanho que eu especifiquei. Ele está aqui, observe essa barra de ferramentas, ela se refere à minha opção de página. Então, aqui eu posso definir, ó, eu posso mudar, não quero mais 1200, eu quero 1500. Então, ele vai ajustar aqui, eu quero paisagem, ele vai mexer aqui, tá vendo? Essas opções, a unidade aqui, pixels, aqui a distância, tudo isso aqui se refere a essa página. Isso você vai ter também em outras ferramentas, tá? Então, eu tenho umas principais ferramentas do Corel aqui. A dica é o seguinte, toda vez que você encontrar uma ferramenta que tem uma setinha pretinha no canto inferior direito, é porque ela faz parte de um grupo, então ela tem outras ferramentas. Então, se você clicar na setinha aqui, ó, ele vai abrir as ferramentas que fazem parte desse grupo. Então, eu no retângulo aqui, ó, eu clico aqui no cantinho, aí ele vai me dizer que eu tenho duas opções, duas ferramentas que fazem parte desse grupo. Então, cliquei aqui, eu tenho mais ferramentas. Então, toda vez que você tiver uma setinha no canto inferior direito, significa que tem mais opções naquele grupo, tá? 10 minutos. Alguém falou alguma coisa? 10 minutos para esse link. Vamos lá, beleza. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com uma ferramenta simples, uma ferramenta de retângulo, tá? A gente vai desenhar um retângulo, que eu acho que é a ferramenta mais utilizada no CorelDRAW, sem dúvida. O retângulo, todas as ferramentas têm teclas de atalho, então, no caso do retângulo, eu uso o F6. Então, vou clicar aqui e vou desenhar. É muito simples o desenho, eu não sei, eu acho que todo mundo aqui já usou o Paint. Então, é simples. Eu vou fazer o meu desenho, clico aqui e arrasto. Então, ele vai montar o desenho, o retângulo, de acordo com as opções, o tamanho que eu abri, né? Digamos assim, na tela. Vou aproveitar esses desenhos aqui para você mover, clicou, puxou, clicou, arrastou, você já move ele, tá? Para qualquer parte da tela. Lembrando que a sua área é essa aqui. Eu posso usar essa área aqui de fora sem problema nenhum, tá? Mas lembrando que quando você vai montar o seu documento, você já determina o tamanho, então eles têm que caber dentro daquele espaço que você determinou, tá certo? Essa ferramenta aqui, a primeira ferramenta, que é a ferramenta de seleção,
ela também é muito importante, porque com ela você vai fazer um monte de coisinhas. Eu vou apagar essas ferramentas aqui. Para apagar, só você dar um clique e delete. Vou deixar somente uma aqui, deixar ela horizontal. Pronto. Olha só. Em relação àquela paleta que eu tinha comentado aqui, ó, observe. É muito simples você pintar um objeto no CorelDRAW. Você vai clicar nele aqui e escolher a cor que você quer. Então eu quero ele vermelho, pronto. Quando eu cliquei no vermelho, observe que ele adicionou a cor vermelha à minha paleta aqui. Isso aqui, gente, é fundamental. Porque quando você começar a diagramar algo com escala de tons, você vai ter vários verdes, ou vários azuis, ou vários laranjas, ou vários cinzas. Então você não vai perceber qual é aquele cinza que você queria utilizar. E quem vai ajudar você é justamente essa paleta de cores aqui. Então se eu pintei esse aqui, vou fazer outro quadrado aqui, vou pintar de azul. Ó, olha só, vou pintar o azul. Aí ele vai adicionar o azul também. Então não importa, eu vou trocar de cor. Eu troquei de cor, ele vai adicionar outra cor. Ó. Cliquei, troquei de cor, ele vai adicionar. Então essas cores aqui foram as cores que eu utilizei nesse documento. Então quando eu gravar esse documento aqui, o que é que o Corel vai fazer? Vai gravar todas essas cores que eu utilizei dentro desse documento. Isso aqui vai me aliviar de ter que estar procurando aqui a cor exata que eu quero, que eu já utilizei no documento. Tá certo? Então vamos lá. Ainda se tratando da ferramenta de seleção. Ferramenta de seleção, ela é de extrema importância porque você vai utilizar ela para rotacionar, aumentar, diminuir ou inclinar um objeto. Então, observe que essa barra de propriedades aqui, ó, ela trocou porque eu estou com um objeto retângulo selecionado. Então, antes, ó, quando eu cliquei aqui fora, ele mostrou a barra que se refere à página. Então, se eu clicar no objeto aqui, ele vai me mostrar essas barras de ferramenta. Você não vai, eu não vou, isso aqui, essas duas ferramentas, você não vai perceber a diferença, tá? Você vai perceber com, vamos botar aqui um texto, só para, vamos lá, deixa ele aqui. Opa, peraí, pronto. Olha só. Tô utilizando a ferramenta do retângulo com a seleção, tá? Então, estou com o meu retângulo aqui. Eu tenho algumas opções aqui que vão me ajudar a mexer um pouco nesse retângulo. Deixa eu até dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Então, olha só. Essa ferramenta aqui é para eu mexer no canto do retângulo. Eu posso arredondar ele. Fazer justamente isso aqui, ó. Aquilo que a gente viu lá. Deixa eu ver. Esses cantos arredondados aqui, ó. Que isso aqui no G20 eu faço com tranquilidade. Lá eu já tenho a opção de mexer nisso aqui. Mas, como eu estou fazendo a diagramação, eu quero ver, antes de montar no G20, como é que ficaria o meu site com esses cantos arredondados. Então, eu posso usar esses recursos aqui, de cantos arredondados, e observe que ele está mexendo aqui. Por que, Cláudio, que ele está mexendo nos 4 cantos? Porque essa opção aqui está ativa, ó. Então, se essa opção está ativa, ele vai mexer em todos os cantos. Se eu desabilitar isso aqui, então eu quero mexer só nessa aqui, ó, ele vai mexer somente no canto superior esquerdo. Se eu quiser mexer no de baixo, a mesma coisa, ó. Então, observe, da mesma ferramenta aqui, ó, eu posso ter várias opções. Esse retângulo, eu usei esse objeto com curva. Certo? Esse aqui. Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho uma vieirazinha. A mesma coisa. Eu quero marcar aqui o cantinho com vieira. Que aí eu vou ajustar aqui. E aí ele vai fazer a vieirazinha. Por que que ele só fez nesse canto? Porque eu estou com a opção desmarcada aqui dos cantos juntos. Se eu marcar tudo aqui, quando eu começar, aí ele vai ajustar. Ó. Deixa eu só zerar aqui. 4. Então, se eu marquei aqui agora... Opa, 0. Se eu marquei aqui agora... O que é que vai acontecer? Ele vai ajustar todo mundo, ó. Certo? A mesma coisa para o chanfrado. Mesmo esquema. Selecionei aqui, quero chanfrar, mesma coisa. E aí ele vai gerar aqui o meu objeto. Eu posso digitar o número aqui, ele vai obedecer, tá certo? Mas eu posso fazer isso de uma maneira mais simples. Ao invés de usar a barra de ferramentas, eu posso usar uma barra
ou uma barra de ferramenta de formas. Essa barra aqui, meu amigo, ou essa barra, essa ferramenta, é show de bola. Ó, se eu quiser mexer nesse cantinho aqui, ó, eu já mexo tudo aqui, ó. Cliquei, posicionei o mouse aqui, arrastei, ele fez exatamente o que eu fiz aqui. Ó, mexi para um lado, mexi para o outro, ou quadrado ou não. Ó. E se eu quiser um só, ao invés de eu dar um clique aqui, ó, se eu cliquei, ele selecionou tudo. Então, cliquei na ferramenta de forma, tá tudo marcado. Então, ele está dizendo que ele vai ajustar todos os cantos. Mas se eu quiser ajustar somente uma, eu clico de novo, ele vai desmarcar os outros, e aí eu ajusto aqui. Mesma coisa lá de cá, ó, ou aqui. Certo? Então, essas duas ferramentas, a ferramenta de seleção e a ferramenta de forma, ela é extremamente importante no uso da sua ferramenta. Porque ela vai servir para você fazer várias coisas nos objetos do Corel. Então, ó, se eu chego aqui, faço um retângulo. Esse retângulo aqui, observe, ele não está saindo proporcional. Né? Se eu quisesse fazer um quadrado perfeito, eu seguro a tecla Ctrl, observe, ele vai ser sempre perfeito, não importa para onde eu arrastar. O Ctrl serve para você fazer formas perfeitas, quadrados, círculos, losangos, hexágono, pentágono, enfim, você que vai determinar o objeto que você quer fazer. Se você segurar a tecla Ctrl, tudo vai ficar padronizado, digamos assim, com os cantos do mesmo formato e no mesmo tamanho. Se eu segurar a tecla Shift, o que é que ele vai fazer? Ele vai aumentar na proporção as horizontais. Então, se eu aumentar na direita, ele aumenta à esquerda. Se eu aumentar para baixo, ele aumenta para cima. Então, ele vai fazer esse processo. Aqui é com a tecla Shift. Se eu segurar o Shift e o Ctrl junto, ele vai fazer as duas coisas. Ou seja, ele vai aumentar na proporção e vai aumentar do lado e na parte superior. Tá certo? Isso aqui é utilizando a ferramenta de seleção. Então, vou selecionar aqui, apagar todo mundo, deletar, beleza. Olha só. Pessoal, tá dando para compreender aí? Tem ciência não, né? É tranquilo. Vamos lá. Aí o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu posso ainda com a ferramenta de seleção, observe, se eu cliquei, ele apareceu as marcas. Alguém falou aqui? Tranquilo. Apareceu as marcas aqui, eu posso aumentar na proporção, eu posso aumentar na horizontal, eu posso diminuir na horizontal, posso diminuir na vertical. Observe, esses quadradinhos aqui, eles vão servir para que eu possa ajustar o tamanho do meu objeto. Isso serve para qualquer objeto, tá certo, gente? Então, eu estou mostrando aqui, é o conceito mesmo. Então, todos os objetos que você fizer vai poder utilizar esse recurso. Se eu clicar mais uma vez, observe que ele vai trocar os quadradinhos por setas, onde as setas dos cantos são setas de rotação e as setas do centro são setas de inclinação.